Boa noite, bem-vindo ao programa Educação e Cidadania de hoje. Você sabia que existe o Dia Mundial da Criatividade? Pois é, e ele está chegando. É o dia 21 de abril. E aqui em Passo Fundo vai ter uma programação super especial. Para você saber sobre esta programação e também sobre a importância da criatividade, nós estamos recebendo aqui no estúdio da TV Câmara a Bruna Breitenbach, ela que é líder criativa deste evento aqui em Passo Fundo, né, mas é um movimento mundial, né, Bruna? Bem-vinda e boa noite. Boa noite a todos, boa noite, Zélia. O World Creativity Day, né, que o nome até ele é em inglês, ou WCD, como a gente chama, que é o Dia Mundial da Criatividade, vai acontecer pela primeira vez aqui em Passo Fundo, mas o Dia Mundial da Criatividade é chancelado pela ONU no dia 21 de abril, e esse festival já acontece há 7 anos em diversos locais do Brasil. Este ano ele vai acontecer em 67 cidades, incluindo Passo Fundo, e como tu mencionastes, nós temos 3 dias de extensa programação, são 50 atividades nos dias 21, 22 e 23. E é simultâneo em todas essas cidades. E aqui no Rio Grande do Sul tem outras cidades também, né, além de Passo Fundo? Sim, ele acontece nestes 3 dias em todo o Brasil, e aqui no Rio Grande do Sul temos Santa Maria, Pelotas, Porto Alegre e Caxias do Sul também com a programação do Dia Mundial da Criatividade. Eu já vou adiantar que toda a programação ela é gratuita, né, essas 50 atividades que vão acontecer nos dias 21, 22 e 23 são gratuitas, mas antes, vamos falar sobre a importância da criatividade? Por que falar sobre criatividade? Bom, nós, aqui na nossa cidade e região, nos últimos anos, temos falado muito sobre inovação, mas para acontecer a inovação, nós precisamos de criatividade. E atualmente existem alguns mitos acerca da criatividade. Um deles é de que só é criativo quem nasce criativo, e não é exatamente assim, né? A criatividade ela acontece muito antes, às vezes, do nosso pensamento acontecer, através do nosso sentimento com relação às coisas, com relação ao ambiente e às atividades que a gente acaba se propondo no dia a dia. Desde 2018, o Fórum Econômico Mundial considera a criatividade como uma das 5 principais habilidades ou competências que não só os profissionais, mas que todos os seres humanos devem desenvolver para se diferenciarem de alguma forma. E agora, atualmente, né, com todos os avanços de tecnologia, inteligência artificial, mais do que necessário nós podermos desenvolver e falarmos sobre criatividade. E esse é um dos nossos principais desafios, trazendo este festival para Passo Fundo, né, para que nós possamos falar sobre criatividade. A nossa mente, ela é o nosso cérebro, ele é flexível, ele é moldável, maleável, vamos dizer assim. E você teria alguma sugestão de como você começar a desenvolver a criatividade no seu dia a dia? Como exercitar o cérebro nesse sentido? Acho que primeiro nós podemos falar, sobre uma pesquisa da NASA que estudou muitas crianças e o desenvolvimento delas ao longo dos anos, e com essa pesquisa eles encontraram a informação de que quando nós somos recém-nascidos até os 5 anos de idade, o nosso potencial criativo é de 98%. Uau! Quando completamos 10 anos, esse percentual já vai caindo para 30%, e na idade adulta a estimativa é de que nós tenhamos somente 2% do nosso potencial criativo disponível. Isso em função do modelo educacional que a maioria de nós teve, que vem da era industrial, então é muito rigoroso, com muitas regras, né, e, isso fez com que a gente fosse tolhindo esse nosso potencial criativo. Moldando o ser humano já da mesma forma. Exatamente, a gente é obrigado a fazer todas as mesmas matérias na escola, todos temos que tirar a mesma nota mínima para todas essas matérias. Agora temos todo o avanço do uso de redes sociais, o que acaba fazendo com que haja um emburrecimento da população. Tem alguns estudos que comprovam que já se pode calcular um déficit de 30% na inteligência de jovens em função do uso exagerado de telas. Então, com esses dados, o que nós podemos pensar é que sim, temos que tratar da criatividade como uma habilidade, em que nós precisamos nos desenvolver.
E para que ela aconteça, para que ela seja desenvolvida, nós precisamos estar em contato com pessoas diferentes, com situações diferentes, ter um olhar atento à natureza, ao pensamento crítico, nos relacionarmos no ambiente de trabalho não sempre com as mesmas pessoas, precisamos poder proporcionar para as nossas crianças, né, até o tema desse ano do Dia Mundial da Criatividade é gerações criativas, transformando talentos em impacto. Então se faz necessário que a gente trabalhe não só com as nossas crianças e adolescentes, mas com adultos e, a gente chama os 50 mais, né, que é uma geração que está muito ativa e sedenta por experiências, que a gente possa ter novas experiências, olhar para a natureza, para o bem-estar, para que a gente possa desenvolver a nossa criatividade. Seria criar situações que fogem ao cotidiano. Não é apenas o teatro, a música, que são essas artes, né, comuns que nós temos, mas talvez seja isso, você criar experiências que fujam à rotina cotidiana? Isso, muitas pessoas pensam quando nós falamos em criatividade que ela está relacionada a essas atividades ou manifestações artístico-culturais. Não é só criativo ou não existe criatividade somente onde um ser humano nasceu com um dom para desempenhar uma atividade como música, pintura, grafite, né, quadrinhos. Todas as pessoas podem ser criativas. E até falando um pouco mais específico da indústria criativa, né, que é um setor da economia, só no Brasil nós temos mais de 7,5 milhões de trabalhadores dentro da indústria criativa, que ela contempla também diversos outros setores, como patrimônio, arquitetura, desenvolvimento de software, de games, design de forma em geral. Então, se nós pararmos para pensar em todas as funções, em todas as empresas, nós estamos em contato com alguma empresa ou trabalhador da indústria criativa. E a indústria criativa cresce 4 vezes mais rápido do que a indústria tradicional. Então, quando se fala também em futuro do trabalho, é uma possibilidade de crescimento, é uma oportunidade que nós temos também para as novas gerações de se inserirem dentro da indústria criativa. Sim, até porque já se fala muito que as novas tecnologias, inteligência artificial, vão tirar muitos postos de trabalho, né, mas é possível a gente afirmar que ao mesmo tempo, sim, em que a inteligência artificial vai tirar alguns postos de trabalho, ou boa parte dos postos de trabalho, ao mesmo tempo vão sendo criadas outras oportunidades de trabalho? Sim, atualmente já foram criadas, né, nós já temos inúmeras, posições e funções dentro das empresas que não existiam 5, 3 anos atrás, e isso vai se intensificar. E o que nós temos que pensar com relação à tecnologia ou inteligência artificial, é que ainda assim para nós utilizarmos uma ferramenta, né, uma das que é das mais mencionadas, que é o ChatGPT, por exemplo, nós, o ser humano, ele tem que gerar um prompt, que é um comando para que a inteligência artificial te dê um resultado. E para nós gerarmos esse prompt, nós precisamos da criatividade. Sim, exato, então vai tudo interligado e olha como e eu penso que dá para a gente ir além. Na importância da criatividade, porque hoje eu não tenho estatísticas aqui, mas é possível a gente afirmar que existe um boom de problemas mentais, a saúde mental anda muito comprometida. Volta e meia nós vemos nas manchetes aí casos, números de depressão e pessoas, sendo retiradas, não podendo mais trabalhar por conta de depressão e outros problemas de saúde mental. A criatividade pode contribuir também nesse sentido? Sim, tanto no sentido de onde começa a criatividade, que nós precisamos estar bem e trabalhar o bem-estar como algo necessário e incluir isso na nossa rotina para que nós possamos voltar a ser criativos. Então, do princípio da criatividade e ao mesmo tempo em que ela pode atuar de uma forma impactante, inclusive, nós vamos falando aqui antes sobre desenvolver o potencial criativo de crianças neurodivergentes. Então, as experiências multissensoriais, existe um estudo até que comprova que nós termos um olhar atento para formas, diferentes cores, até mesmo sons da natureza e momentos de relaxamento, implementar atividades como yoga, que está relacionado ao bem-estar, meditação,
elas fazem com que o nosso cérebro passe por um processo de limpeza e abra, né, tem esse espaço para que a gente possa voltar a ser criativo. É um reset. Já que você falou sobre essa experiência sensorial, vamos entrar na programação, porque eu já sei que experiências sensoriais fazem parte deste evento aqui em Passo Fundo. Fala um pouco sobre a programação. Sim, nós temos aqui em Passo Fundo uma extensa programação. Era para nós termos somente 15 atividades, teremos 50. Elas acontecerão em 5 locais diferentes da cidade, no Hub Aliança, no Passo Fundo Shopping, na Gala Estação Gastronômica, e no Prisma e na Universidade de Passo Fundo. São atividades para todas as idades, a partir de 4 anos e sem limites. Temos atividades relacionadas à tecnologia, inteligência artificial, essa atividade que eu comentei sobre, o desenvolver criativo, né, para crianças neurodivergentes, que é com especialistas. Nós temos, alguns painéis que vão tratar também sobre, o futuro do trabalho, como é se desenvolver como um ser criativo. Temos atividades de pintura, oficinas de musicalização, oficina de grafite, de quadrinhos, aventuras especiais, que são trilhas para crianças e adolescentes, oficina de games. Temos um momento de cinema ao ar livre no Parque da Gari. Então é uma programação bem extensa, eu convido a todos para que conheçam e possam, se inscrever gratuitamente. Que tem o site, né, para fazer essa inscrição e para acompanhar a programação certinha. É manhã, tarde, noite de atividades? Sim, temos atividades durante os 3 turnos, nesses, diferentes dias 21, 22 e 23. Toda a programação, ela é gratuita, então os ingressos podem ser retirados no site wcd2025.com. WCD, Isso, editado, de isso. World Creativity Day 2025, e seleciona a cidade de Passo Fundo. Lá vão estar essas atividades que todos podem participar. Nossa, muito bacana, importante aproveitar mesmo. Agora, como que você chegou até esse evento? Porque ele já acontece em outros países, em outras cidades do Brasil e também no Rio Grande do Sul, mas aqui em Passo Fundo é a primeira vez. E você é a porta-voz deste evento, né, você é a líder criativa. Qual foi esse movimento? Como você chegou até isso? Bom, eu sou empreendedora, mãe, estou relacionada muito com o ecossistema de inovação aqui de Passo Fundo e do estado do Rio Grande do Sul também. E o ano passado eu queria me inscrever em uma das atividades do Dia Mundial da Criatividade e percebi que Passo Fundo não fazia parte do movimento. Então eu me candidatei para ser a líder desse movimento. Esse é o maior festival colaborativo de criatividade do mundo. Ele realmente é um evento feito a muitas mãos. Então, apesar de eu estar líder, né, nesse momento, nós temos 3 co-líderes, o Leonardo, o Rico e a Ana, que estão nessa parte da produção e organização do evento, mas ele só acontece porque nós temos também diversos inspiradores, que são as pessoas que vão realizar as atividades, as oficinas, os painéis e as palestras, que também estão de forma voluntária, os próprios voluntários que estão organizando na realização do evento. Temos mais de 25 empresas parceiras, né, que não só o CNPJ, mas o CPF que está por trás delas, comprou essa ideia de nós trabalharmos o propósito da criatividade aqui. E então, pela primeira vez, nós vamos ter a oportunidade de ter o Dia Mundial da Criatividade em Passo Fundo. Não, e tudo gratuito e o trabalho todo voluntário. É muito amor envolvido nessa causa para poder realizar esse evento. Nós vamos fazer agora, Bruno, um rápido intervalo, mas na sequência nós voltamos a falar mais sobre este Dia Mundial da Criatividade. Eu te espero na volta. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates.
Estamos de volta com o programa Educação e Cidadania de hoje e conversando sobre um tema excepcional que é a criatividade, o Dia Mundial da Criatividade. Então, Bruna, nós conversávamos anteriormente sobre a mobilização da mente para potencializar a criatividade, né? E chegamos num lugar muito interessante que é o sentir. Como ser criativo a partir do sentir? É possível ser criativo sem sentir? Nós, temos essa ideia de que a criatividade, ela é algo mais técnico, né, até no ambiente de inovação, existem muitas ferramentas para que a gente possa trabalhar a criatividade, um deles é o design thinking, né. Muitas vezes, através desse processo, se usam post-its para fazer um brainstorming de ideias e, né, uma chuva de ideias que, a ideia seria trabalhar a criatividade assim. Mas isso é uma estrutura, né, é técnico, é específico, e a criatividade ela aflora quando nós temos uma liberdade maior. Então se a gente for pensar que um bebê, ele já utiliza a criatividade dele para manifestar da forma que ele consegue, que é através do choro, para indicar que ele tem fome e que ele precisa ser atendido naquele momento, e nós comentávamos antes, né, de que até 5 anos nós temos 98% do nosso potencial criativo, nós entendemos que nós precisamos desbloquear, né, tirar todos esses bloqueios que nós temos em função da nossa rotina estressante, do nosso dia a dia, do nosso vício com telas e redes sociais. E então pensando, um pouco também em neurociência, né, que é que nós temos um processo instintivo de responder ao ambiente e às nossas situações, e que por conta do estresse, por conta da rotina atribulada, de dúvidas, de insegurança, de medo, nós acabamos bloqueando esse nosso sentir e o instinto. Isso faz com que a gente não possa ser criativo plenamente, né, se é que se pode dizer isso, ou não podemos desenvolver melhor o nosso potencial criativo em função de todos esses bloqueios, Porque entramos também no modo automático e de autodefesa. de não permitir com que as novas ideias, né, Aflora. possam acontecer. Isso me faz, então, acreditar que se desenvolvermos algumas estratégias de atenção plena, como mindfulness, é estar no aqui e agora, estar em presença, olhando, sentindo, desenvolvendo os nossos sentidos, a atenção dos nossos sentidos. Seria por aí? Sim, é até uma questão de gestão de tempo às vezes, né, no sentido da gente se permitir ter 5 minutos para fazer uma meditação e limpar, né, o nosso cérebro, os nossos pensamentos dessa rotina atribulada ou estressante, né. Tem até um tema que acabou indo pro dicionário que é o brain rot, que é o apodrecimento do cérebro, né, então a gente precisa limpar, tirar coisas, não incluir ou colocar mais atividades. Então a gente precisa fazer essa limpeza. E como tu mesmo falaste, né, a atenção plena e outras estratégias como meditação, até mesmo técnicas de respiração, elas permitem com que a gente deixe o nosso cérebro mais livre para que a gente possa ser mais criativo. Sim, existe uma técnica de respiração, na verdade são várias, mas é o breathwork, é assim que chama. Inclusive já está sendo implantado em algumas escolas dos Estados Unidos como um programa de redução de ansiedade. Eu fiquei espantada com isso e faz todo sentido. E como as coisas estão relacionadas, né? E o quanto isso é importante, porque nós temos 3,11% do PIB, você me dizia no intervalo, que está ligado à economia criativa. Sim, nós temos, 3,11% do PIB brasileiro, ele é da economia criativa, então como nós falávamos antes também, não são apenas artistas, né, ou designers gráficos que compõem, essas profissões, né, que estão dentro da indústria criativa, mas sim arquitetos, desenvolvedores de software, inúmeros jornalistas, né, temos toda a indústria de geração de conteúdo, que são os creators, que geram conteúdo na internet, que fazem parte disso. Então, é um número muito grande de pessoas e as empresas que não estão diretamente ligadas à indústria criativa, elas dependem de serviços
executivos da indústria criativa e até mesmo empresas maiores ou mais tradicionais, para que a inovação aconteça dentro dessas empresas, muitas vezes é necessário que eles tenham profissionais que se permitam ser criativos, né? Nós falamos dentro do empreendedorismo que isso se chama intraempreendedorismo, que é dar esse espaço para que o empreendedor internamente numa empresa possa buscar soluções para problemas já antigos e assim implementarem inovação. Então, Inclusive ligados ao meio ambiente, né? a sustentabilidade, exatamente. E até, falando um pouco de tecnologia, nós sabemos que todas essas ferramentas de inteligência artificial, elas possuem um gasto energético muito grande. Então se usa muita energia para gerar uma imagem, por exemplo, no ChatGPT. Essa é uma questão muito importante de ser tratada e quando a gente fala em inovação e até mesmo criatividade, nós temos que incluir a sustentabilidade em todos os setores e não somente relacionada ao ESG ou, né, a sustentabilidade em si. Ou seja, para que a inteligência artificial se desenvolva e vai se desenvolver, vai ser necessário uma produção muito maior de energia, que hoje já traz consequências ambientais desastrosas. E a inteligência artificial não vai parar, porque está trazendo problemas ambientais, a geração de energia. Então é pensar criativamente em formas de se gerar mais energia. Então a criatividade ela perpassa se não sei se é totalmente correto afirmar isso, Bruna, você me corrige, mas a criatividade ela perpassa por todos os setores da nossa sociedade. Sim, com toda certeza, e ainda nós, né, temos alguns exemplos recentes aí de episódios que nós tivemos até mesmo no Rio Grande do Sul, em que se fez necessário empregar criatividade para se solucionar problemas, por escassez, né, por algum desastre. Então, agora talvez o pensamento seja não como vamos gerar mais energia, mas como que nós podemos trazer inovação com economia de energia e pensando também no impacto que isso pode ter no meio ambiente, na cidade, na comunidade, na sociedade. E isso passa pela criatividade. Com certeza. Incrível. Quando você fala de economia criativa, você já citou aí vários setores, né, que fazem parte do nosso dia a dia. Isso está atrelado à indústria criativa, economia criativa ligada à indústria criativa. E existe um movimento mundial também nesse sentido, por isso que a ONU está com braços, né, em todos os países, eu diria, e aqui no Brasil também já tem a Organização Mundial da Criatividade. Sim, a Organização Mundial da Criatividade, que é a World Creativity Organization, ela foi fundada, um dos membros fundadores é a Edna Duisenberg, ela é uma brasileira que trabalhou por 30 anos na ONU, lá na Suíça, e ela que deu início a todos os estudos relacionados à criatividade, indústria criativa, economia criativa. Então é algo muito recente também, a existência de estudos, né, que tratem sobre esse assunto. E agora a gente com o passar dos anos e com a evolução, né, de todos os setores, inclusive de tecnologia, se faz mais necessário que mais estudos surjam, porque inclusive não há, um consenso com relação a quais são as profissões que fazem parte. Então, a ONU tem uma determinação, às vezes na cidade, no estado, eles possuem outra determinação. Então, se faz necessário que hajam mais estudos também, que tratem da criatividade como uma potência, né, de desenvolvimento da economia local e global. Sem dúvida. E ideias criativas, inovadoras, elas podem, surgir a qualquer momento, dentro da nossa casa, com os nossos filhos. É só nós estarmos atentos a isso e potencializar também. E me ocupa muito e me preocupa a questão da saúde mental entre as crianças e o que está sendo feito nas escolas para combater isso, porque o que eu observo é que não está sendo feito muita coisa. E aí nós temos que associar a criatividade, nós temos que de alguma forma atrelar a criatividade, iniciativas que estimulem a criatividade no meio escolar. Nós temos ainda, né, uma herança da era industrial, que é como as nossas escolas, né, foram criadas, que a gente tinha comentado antes, e apesar de todo o movimento de inovação relacionado às escolas, inclusive de implementar o empreendedorismo como parte de currículo,
ainda assim é tudo muito recente, então a gente se atrasou muito para trabalhar aspectos de criatividade, inovação, empreendedorismo dentro das escolas. Quando você fala muito recente, há quantos anos mais ou menos que isso vem se tornando um assunto pulsante no Há 5 anos é muito recente, temos ainda escolas, sejam elas privadas ou públicas em algumas outras cidades e estados, que elas ainda não desenvolveram professores para estarem aptos, né, a trabalharem todo esse processo criativo dentro das escolas. Aqui em Passo Fundo, né, nós temos a Secretaria de Educação, que atua de uma forma muito intensa nessa revitalização das escolas, então muitas escolas nós sabemos que elas possuem laboratórios maker, atividades que estimulam a criatividade, que se relacionam com o empreendedorismo, com inovação, com ter o contato talvez com a natureza. Então isso precisa ser expandido, né, não só através do poder público, mas pelo poder privado também, e como tu comentaste antes, dentro de casa também, né. O tema desse ano do Dia Mundial da Criatividade é gerações criativas, então a gente precisa entender que os pais também têm um trabalho dentro de casa, que talvez seja de tirar um pouco a tela e ter experiências, né, mais relacionadas ao offline, a estar com a natureza, a praticar o esporte. No Dia Mundial da Criatividade, nós vamos ter uma atividade de yoga e uma atividade de rugby, que é algo diferente, né. Então vamos estar em contato com coisas e pessoas tá diferentes. tudo interligado. E a prefeitura está apoiando também, né, vocês têm alguns apoiadores importantes, nesse evento agora que começa no próximo dia 21, poderia citá-los? Sim, nós temos a Prefeitura de Passo Fundo apoiando através da Secretaria Municipal de Inovação, através da Secretaria Municipal de Educação, então algumas atividades até foram estruturadas e co-criadas em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, que acontecerão lá no Prisma, no Parque da Gare, né? E nós temos 35 escolas da rede municipal que receberão uma atividade dentro das escolas do Dia Mundial da Criatividade. E também o apoio da Secretaria Municipal de Cultura, temos atividades dentro da Galeria Estação da Arte, que fica lá ao lado da Galeria Estação Gastronômica também. Muito bom, muito legal. Vamos reforçar então, o site é o wcd2025.com, inscrições gratuitas, é só entrar ali no site e fazer o cadastro, é isso? Isso, eu convido a todos a acessarem wcd2025.com, no site procurar pela cidade de Passo Fundo, lá está todo o nosso cronograma de atividades, vocês podem garantir a vaga e se inscrever para participar agora, dia 21, 22 e 23 de abril. E vai ser anual, dona? Sim, Se vocês tiverem fôlego. vamos contar com o engajamento de toda a população, das empresas, dos nossos inspiradores e voluntários para que aconteça a segunda edição no ano de 2026. Ótimo, que assim seja. Muito obrigada pela sua participação, pelas informações, adorei essa conversa, conheci tanta coisa que eu não conhecia ainda, então muito obrigada, desejo todo sucesso nessa primeira edição. Muito obrigada. E assim terminamos esta edição do programa Educação e Cidadania. Muito obrigada pela sua companhia, espero que você tenha gostado desse bate-papo. Até a próxima.